e medidas ambientais para a prevenção do suicídio em unidades hospitalares. Márcio, então, com você, faça uma breve apresentação, só sua formação e de onde você está falando. Obrigado. Parabéns aí para o João, né, pela pesquisa. Bastante interessante. Parabéns para a Patrícia também, né, e a Júlia, né, todas apresentações bastante interessantes. Até, né, tava aqui. Eu fico com inveja, assim, vontade de participar também dessas pesquisas aí. Essa da UTI principalmente, né, porque a gente está, enfim, se lidando sempre com esses assuntos. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Enquanto isso, eu vou é, me apresentando, né? É, eu, eu sou mestre em arquitetura pela Universidade McGill, é, e trabalhei, quando eu voltei, né, para o Brasil, McGill fica no Canadá, e aí quando eu voltei para o Brasil, logo depois fui trabalhar para o Ministério da Saúde, e tenho uma atuação, tanto, fiquei durante muitos anos no Ministério da Saúde, né? Trabalhamos aí no SUS, né, junto com o Antônio Pedro e equipe da UFBA. E nosso relacionamento vem dessa época aí, né, da especialização, enfim, né? Coordenei uma especialização aqui em Brasília também. Estou em Brasília, né? E sou daqui e atualmente estou trabalhando com, enfim, gerenciamento de obras, de hospitais. Minha atuação como, né, pesquisador está direcionada agora para a aplicação prática mesmo do que a gente está precisando no dia a dia do trabalho. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela. Pronto, já estamos vendo sua tela, só botar o modo apresentação. Certinho? Perfeito. Então, como eu falei, quando eu fui, né, recebi a convocação para participar desse grupo de pesquisa, aliás, desse seminário, né, o grupo de pesquisa eu participo já tem um tempo, né, mas aí eu vinha nesse, né, quando eu vi o e-mail, né, marcando esse seminário, o que eu estava fazendo nessa época era exatamente uma pesquisa para aplicar no trabalho que eu estou fazendo atualmente, que é gerenciamento da obra de um hospital. É um hospital que eu já peguei a obra em andamento, né? O projeto é de um escritório de Goiânia e, enfim, o acompanhamento é mais assim, em cima do projeto que está ali. A gente pode fazer algumas poucas coisas que a gente pode ir modificando e aperfeiçoando no projeto, né? Principalmente algumas questões relacionadas a acabamento, acessórios, esse tipo de coisa, né? E alguma coisa da configuração que a gente tem mexido muito, né, nas disciplinas, né, de gases, esse tipo de coisa. Porém, uma unidade que a gente está trabalhando, e hoje eu fiz a vistoria, inclusive, final dela, né, para a gente entregar para o hospital. É um hospital que existe, né, e está sendo ampliado, ele está quadruplicando de tamanho, né, está passando de 70 leitos para 300 leitos, e, né, é um desafio grande, né, ter essa obra com o hospital em funcionamento, e aí foi planejada uma entrega em etapas, né, a obra está sendo planejada assim, a gente vai finalizando uma etapa e já vai entregando, já vai disponibilizando para o hospital, né, para eles já poderem utilizar esse espaço novo, né? E essa unidade que a gente está entregando agora, né, é a unidade de internação psiquiátrica, enfermaria, né? E aí eu fui pesquisar o assunto, né? E aí descobri uma série de questões e acabei esbarrando nessa questão, voltando aqui, né? Da prevenção ao suicídio, né? Eu, quando fui olhar esse projeto, né? Eu pensei, esse projeto está colocando uma enfermaria como se fosse uma enfermaria como as outras, né? Normal. E eu, na minha cabeça, né? Pensei.
apesar de eu nunca ter feito um projeto de unidade de internação psiquiátrica, né, hospitalar, eu imaginei que deveria ter características específicas, né? E fui atrás dessas características específicas dessa unidade, né? E esbarrei então com esse tema, né? Que está vinculado à questão do suicídio, né? É, porque várias das recomendações, né, que eu vi de unidades de internação psiquiátrica hospitalar tem a ver com essa questão do suicídio, né? E aí, ao pesquisar esse tema, né, acabou que virou um interesse para ser aplicado nesse projeto, mas ao mesmo tempo virou um interesse de discutir esse tema, né, trazer à tona esse tema, exatamente porque quando eu fui pesquisar, eu vi que existe pouca coisa que está assim direcionado dessa forma que eu vou mostrar para vocês aqui, né? Que é esse tipo de medidas ambientais que, para mim, né, que já estou um tempinho na área, para mim foi uma novidade, sabe? E eu acho que é algo que ainda é pouco debatido, discutido a esse nível, né, aqui no Brasil. A, a questão, o fato é, né, eu me deparei com esses números, né, da Organização Mundial da Saúde, né, números que mostram os suicídios em geral, né? E importante é essa questão dos suicídios, né, que a gente vai chegar nos dados ali, né, que ocorrem no próprio hospital, né, durante a internação, né. É, aqui a gente vê dados do DataSUS, são dados mais ou menos recentes do DataSUS, né, que mostra a tendência de crescimento, né, dos suicídios, né, das taxas de suicídios, né, e né, eu achei esse material, que é um boletim epidemiológico da SVS, né, que é, né, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, né, onde eles tratam dessa questão, né, desse problema, né, do suicídio ocorrendo pelo Brasil também, né. Uma das coisas que esse boletim epidemiológico traz, né, vocês estão vendo que é de 2021, né, é essa questão de que é um problema complexo, né, porém existem algumas coisas que devem ser feitas, né, principalmente essa questão de limitação de acesso a meios de se cometer o suicídio, né. É, isso porque uma boa parte dos suicídios, né, ocorre durante crises, né, e são exatamente durante as crises que as pessoas estão internadas, né. Então, se o ambiente não proporciona o meio, né, ele já colabora para que, enfim, não ocorra durante aquela crise, né, esse tipo né, de evento. Aqui a gente traz algumas taxas, né, ficou claro também, né, durante essa pesquisa, né, que esse olhar, né, sobre essa questão, ele deve o tempo todo ser um olhar com esse caráter multidisciplinar, né, porque, né, a gente está sempre puxando, né, do ponto de vista da arquitetura, né, o que que a arquitetura pode fazer, o que que o design pode fazer, né, mas isso não é só um dos elementos, né, que são colocados ali para que para que seja, né, efetivamente colocado, né, medidas eficazes, né? Do ponto de vista normativo, né, a gente tem que a RDC 36, que fala sobre a questão da segurança do paciente, ela traz lá, né, é, no sentido de instalação dos núcleos de segurança do paciente, né, e no qual tem toda uma questão de monitoramento, vigilância e prevenção, né, para mitigação de eventos catastróficos, né, esses never events, né, que inclui o suicídio do paciente, né, a tentativa ou, né, ou o próprio dano auto-infligido ou em outros também, né. Então, esses eventos, né, estão previstos as medidas, né,
são basicamente a instalação desses núcleos, né, para que acompanhem a implementação de medidas, né, nesse sentido, né. Então, esses núcleos, né, uma das coisas que eles têm que fazer é identificação, análise, avaliação, monitoramento e comunicação dos riscos, né, e a promoção do ambiente seguro, né. Eu só destaquei ali os itens que, né, que eu acho que tem mais a ver com essa RDC para esse assunto que a gente está falando, né, da prevenção ao suicídio. Aí eu também me deparei com essa nota técnica da Anvisa. Ela está disponível no site da Anvisa, né? Foi redigida em 2020, então mais ou menos recente também, né? E ela trata de práticas seguras para prevenção de suicídios, né? Do paciente, tentativa de suicídio ou dano auto-infligido nos serviços de saúde como um todo, né? E aí, essa nota técnica, apesar de ela não ter a força normativa, né, já é uma referência bastante importante, né, para a gente, enfim, eh, vamos dizer assim, defender esse tipo de abordagem, com relação ao ambiente, né, que você está desenhando ali, que você está projetando, né. Então, essa norma, ela traz algumas recomendações, né, como vocês estão vendo na lista, né. Realizar reformas e remodelações, né, com recursos de segurança aprimorados nas unidades que atendem pacientes com risco de suicídio, que eu acho que é o caso, né, das unidades de internação psiquiátrica, né? Remover das unidades itens de restrição ou estruturas que podem ser utilizadas em processos de enforcamentos ou estrangulamentos, e aí eles citam, né, nessa nota técnica, algumas coisas, dentre elas ali as estruturas de apoio, né. O número 3, não instalar janelas e portas de vidro nas unidades. Instalar janelas que não abram do lado interno ou utilizar janelas com fechaduras ou com grades de segurança. Instalar mecanismo de travamento das portas, né? Monitoramento de segurança do paciente, seja por câmera, né? Enfim, essa questão do monitoramento, a gente vê que ela vai aparecer ali também, né? No 10, né? No ponto 10 que fala sobre a questão da proximidade do paciente com mais alto risco de suicídio, né? Em quartos ou enfermarias que estejam localizadas o mais próximo possível do posto de enfermagem, né? Facilitando, né, o monitoramento visual, né, pela equipe. E aí, voltando ali, né, no ponto 5, aliás, ponto 6, né? Assegurar que quartos, salas de atendimento, pacientes, e os banheiros têm um teto sólido, né? Não pode ter, né, nenhum ressalto. É, Enfim, aí tem orientações aos visitantes, né? Evitar deixar carrinhos de limpeza, né? Enfim, elementos todos que possam ser utilizados ali pelos pacientes, né? Para se auto-infligir algum, né, dano ou em outras pessoas, né? Tem publicações sobre essa questão da prevenção ao risco de suicídio, né? E aí eu destaquei essa, né? Que é um guia para os profissionais de saúde. É, Nesse guia tem um quadro síntese, onde eles falam uma parte específica sobre o ambiente, né? No, Esse guia, ele é multidisciplinar, né? Então ele aborda de vários aspectos da psicologia, né? Enfim, e entra também, né, nessa síntese aí, como vocês veem, eles entram na questão do ambiente, né? Então, com as recomendações de remover ou tornar inacessível pontos de fixação de ligaduras, né? É a mesma questão, né? Para evitar enforcamentos e tal. Objetos estruturais ou utilitários não devem suportar o peso de um corpo humano. Então, qualquer coisa, né, que você colocar que possa ser utilizada como, né, como fixação não pode suportar o peso de uma pessoa, né? Remover objetos que ofereçam riscos, aí entra tudo, né? Espelho, enfim, é, cordas, né, que possam ser utilizadas, esse tipo de coisa.
remover portas dos armários, substituir cabides por prateleiras, localizar a enfermaria da psiquiatria em andares térreos. Aí eu acho que por uma questão, né, de o andar mais alto ele tem um problema, né, de instalar barreiras de segurança, eliminar o acesso a substâncias, né, por exemplo, até material de limpeza, por exemplo, né, e recursos, né, extras, né. Na literatura, um dos principais estudos que é sempre referenciado, né, tem vários estudos, se você vai, né, a literatura publicada em revistas internacionais e tal, geralmente, quando você coloca, né, em inglês os termos, né, de prevenção ao suicídio, medidas ambientais ou arquitetura, enfim, né, você acha vários estudos e eles quase todos citam esse estudo que foi feito pelo Departamento de Assuntos dos Veteranos dos Estados Unidos, que eles chamam de VA, né, Veteran Affairs. Eles têm um trabalho que eles já fazem há muitos anos sobre isso, né? Sobre questão do suicídio. E aí, uma parte desse trabalho que eles fazem, né? Foi a publicação de um checklist ambiental. Vocês estão vendo, né? Esse print é um print de uma tabela em Excel. Eles disponibilizam no site, em Excel mesmo. Vocês estão vendo aí nesse link, né? E aí você pode baixar, eu baixei, né, essa planilha, e aí tem as abas ali, né, para cada ambiente, né? E aí para cada ambiente eles têm uma série de recomendações que são medidas, né, para prevenção do suicídio. É, né? Então você tem ali quarto de internação, banheiro, né, é, quarto, quarto de isolamento e por aí vai, né? É, Esse estudo feito pelo VA, né, como eu falei, tem bastante tempo, né, eles conseguiram, né, a partir quando começaram a aplicar esse checklist, né, e monitorar isso, né, uma redução de 82% na taxa de suicídio, né, ocorrido nas unidades deles, né. Eu acho que para eles, né, isso é por a gente estar tratando de veterano de guerra, né, pessoal que vem, né, cheio de, né, de problemas, vamos dizer assim, né? Eu acho que o risco de suicídio talvez seja bem maior ainda também, né? Enfim, é um estudo que está sempre citado, né? Aí você vai, o NHS, né, que é ali para Grã-Bretanha e tal, né? Tem o NHS da Escócia, né? Eles têm um estudo, né, e um guia publicado também, né? Foi publicado agora em 2020, né? Que é fruto de trabalho de um grupo eles fizeram um grupo de trabalho, né, para esse tema, né, que publicou então esse livro estabelecendo alguns critérios e ferramentas para avaliação de dados, né, de ambientes relacionados a essa questão do suicídio, né? Aí esse relatório ele incluiu uma proposta de layout para um quarto de internação psiquiátrica, né, contendo 5 ambientes, né? Entrada, o espaço de dormir, o de trabalhar ou de se divertir, a guarda de pertences e o sanitário, né? E o layout que eles propõem, né, é baseado nessas 5 zonas, né, digamos assim, do quarto de internação, né? Né, a ideia é criar ambiente terapêutico, né, e seguro, né? Aí ele vai desde o material de acabamento, né, que é escolhido para que ele seja o mais seguro possível, né? E também tem essa questão de que ele pode ser adaptável, né, a depender do nível de cuidado que o paciente necessita, né? O chuveiro generoso, banheiro privativo, né? É, armazenamento embutido, né? Vocês estão vendo que não tem nada saliente, né, no ambiente do quarto, não tem nada assim que possa, né, tenha teto, digamos assim, né, que possa ser utilizado como ponto de ligadura, né? Boas linhas de visão tanto para dentro quanto para fora do quarto, né? Luz natural, é, enfim, opções de camas e de assentos também, né? Para ter essa questão terapêutica. Isso
botei ali um resumo, né, o relatório, ele traz outras questões também bem interessantes, né? Aí eu fui atrás de, porque eu estou, né, pesquisando com o intuito, né, de utilizar isso em projeto, né? Aí eu fui atrás de produtos, né? E aí, infelizmente, no Brasil, a gente praticamente não acha nada sobre isso, né? Mas a gente tem bastante coisa, né, em sites especializados fora do Brasil, né? Aí eu achei esse Safety, né? Eles têm uma série de produtos, né, que eles disponibilizam que são específicos para isso, né? Aí, esse tipo de torneira, por exemplo, né, não tem como você pendurar nada nela, né, utilizá-la como apoio para uma ligadura, né? Como vocês estão vendo, ó, o site, né, o Suicide Resistant Products, né, tem, tem uma série de produtos, né? Então, é difícil, a pessoa não consegue remover, né? Tem até isso, né? Se você tem facilidade, a pessoa pode tirar, por exemplo, uma coisa e usar aquela coisa como uma arma, né? Enfim, ou para se automachucar, né? Aqui a gente vê nesse site, né, do Suicide Resistant Products, né, um exemplo, eles mapeando o espelho à prova de quebra, né? Vocês estão vendo que não tem nada saliente, né? A torneira, né? Tudo ali é feito, né? Até a número 9, né? Que é a barra de apoio, né? Ela não consegue, ela não tem como ser retirada da parede, né? E também ela não tem fundo, ela é fechada, sabe? Então, assim, a pessoa não consegue amarrar nada nessa barra de apoio, né? É, aqui é um artigo, né? Que fala sobre um estudo conduzido pela Joint Commission, né, que avaliou a eficácia de estratégias para reduzir o risco de automutilação pelos pacientes, né, e aí traz também essa questão aí de recomendações. Aqui, mais uma vez, a gente vê, né, um banheiro, né, e eh, esse dado aí, né, de que uma grande parte dos suicídios ocorrem no banheiro, né. Aqui, mais uma vez, é uma visão de um banheiro com esses produtos, né? É, anti-suicídio. Aqui a gente vê o chuveiro, né? Você vê que o chuveiro não tem aquele braço, né? Ele não consegue pendurar nada nesse chuveiro, né? O próprio, né? A barra de apoio que eu falei, né? Ela é fechada, né? Ela não consegue ser utilizada, né? Não consegue se pendurar nada nela, né? Né? Fechaduras, as maçanetas, né? Aliás, e outros tipos de produtos que estão. Esse site aí, Be Safe Prod, ele tem vários produtos que você pode adquirir que tem essa característica. E, inclusive, alguns são equipamentos anti-vandalismo, né? Então, é mais ou menos isso também, sabe? Assim, a pessoa não consegue arrancar, não consegue tirar da parede, né? Nesse site do Be Safe Prod também tem mobiliário, né? É, então, mesas, cadeiras, né? Esse tipo de nicho, né? Que é parafusado na parede, né? E tem uma característica, né? Que a pessoa não consegue pendurar nada nele, né? Mobiliário, né? Aqui o armário é só com prateleiras, né? Sem porta, né? E com o topo inclinado, né? Tudo isso está disponível, né? Para comprar nesses sites aí. Aqui, né? Mostrando um quarto, né? Com a cama não tem elementos que ele pode retirar para se machucar, enfim. Aqui é o da Joint Commission, né? É o resultado do estudo da Joint Commission, esse tipo de ambientação aí. Aqui também, né? A gente vê ó, né, o espelho à prova de quebra, mesma coisa, né? O armário, não tem como você pendurar nada no armário. A porta com visor, né? Eu achei também esse não, né?
num serviço de segurança do paciente da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Eles mapearam também e publicaram em 2018 uma série de fichas identificando riscos, né, para os pacientes, né, para os diversos ambientes de hospital, né, no caso aqui banheiro, né, corredor, né, então vocês estão vendo que eles vão mapeando, né, os riscos até no corredor, em vários ambientes, né. E eles falam aqui, né, que metade de todas as tentativas de suicídios nas unidades de internação da Pensilvânia envolve enforcamento ou tentativa, né? E aí tem essas fichas, né? Bom, aqui estão as principais referências, né, que eu consultei aí para fazer esse estudo. Eu estou terminando, estou revisando, né, um artigo, né, já que pesquisamos, né, para fazer esse trabalho. Aí vai ser um artigo aí, talvez, né, eventualmente a gente publica aí. Obrigado aí, vocês, e sempre um prazer estar compartilhando aqui alguma coisa com esse grupo. Perfeito, Márcio, excelente sua pesquisa, né? A gente vê um tema tão específico e uma vastidão de informação quando a gente para pesquisar, quanto encontra, né? Muito bom. Tem algumas perguntas, mas como a gente ultrapassou já uns minutinhos da nossa programação, eu vou deixar para fazer no final. Vou chamar agora o Fábio, professor Fábio Bittencourt, para fazer a última